Liberado? Retornando a gravação, agora para concluir o interrogatório do acusado, Gilvan Vieira Pinto. Boa tarde, seu Gilvan. Me fala seu nome completo. Gilvan Vieira Pinto. O senhor é casado, solteiro, separado, amigado, divorciado? O que é que o senhor é? No momento eu sou solteiro. O senhor estudou até que série? O ensino médio completo. O senhor trabalha com o quê? Qual a profissão do senhor? No momento eu estou trabalhando de aplicativo, motorista de aplicativo. Que dia, mês e ano o senhor nasceu? 19/9/76. O senhor nasceu em qual cidade? Januária. Me fala o nome da sua mãe, como é que ela chama? Vanildo Vieira Pinto. E seu pai? Joaquim Alves Pinto. Agora me fala o senhor. Montes Claros. O senhor tem algum filho ou filha menor de idade? Não. O senhor já foi condenado criminalmente alguma vez? Não. Seu Gilvan, vou interrogar o senhor e quero dizer primeiro que você tem o direito constitucional ao silêncio, ou seja, o senhor não é obrigado a responder nenhuma pergunta que for feita. Quero dizer ao senhor também que caso o senhor queira ficar em silêncio, o senhor não será prejudicado e também não quer dizer que você estará confessando os fatos que foram alegados contra o senhor. Antes de começar esse interrogatório, o senhor conversou com a doutora Gabriela, defensora do senhor. O senhor confirma? Sim. Primeira pergunta que faço é, o senhor vai querer responder alguma pergunta que eu fizer ou vai exercer seu direito ao silêncio? Vou responder. Seu Gilvão, você está sendo acusado aqui de 2 crimes, homicídio qualificado e fraude processual. Vou fazer perguntas separadas, tá? Até para não ter qualquer tipo de prejuízo. Tá? O primeiro fato descrito aqui teria ocorrido dia 22 de junho de 2019, por volta de 11 horas e 30 minutos, na Avenida Bio Lopes, número 1014, bairro Tancredo Neves, aqui em Montes Claros. Consta aqui que o senhor, agindo dolosamente, matou a vítima Elisângela Gomes Vieira ao asfixiá-la com o emprego de uma corda elástica, causando-lhe como consequência as lesões descritas nos laudos de necropsia que estão no processo. Continua a denúncia. O senhor agiu içado por torpe motivação, consistente no objetivo de vingar-se da vítima por suspeitar que a mesma mantinha relação extraconjugal. O senhor surpreendeu a vítima no interior da residência, conforme o levantamento pericial, documento que está no processo, sem que ela pudesse oferecer resistência, asfixiando com o emprego de uma corda, de modo a configurar o emprego de recurso apto, no mínimo, a dificultar a defesa da vítima. E, por fim, com relação a esse fato, consta aqui na denúncia que o senhor empreendeu o citado crime de homicídio consumado contra a ofendida Elisângela por razões da condição do sexo feminino, consistente na violência doméstica familiar que submeteu a ofendida. Pergunto ao senhor, primeiramente, se o senhor confirma ou não ter matado a dona Elisângela Gomes Vieira nesse dia aqui, 22 de junho de 2019? Negativo. Tá. Aqui nesse período aqui, 22 de junho de 2019, o senhor estava casado com ela, amigado? Como é que era a relação? Vocês eram casados na igreja ou era amigado? Nós era casado no civil. No civil. Civil. Nesse período, vocês estavam juntos ou estavam separados? Não, nós já estávamos separados. Tinha quanto tempo, mais ou menos, vocês estavam separados aqui? Em junho de 2019? Mais ou menos. Olha, separado de corpo já tinha muitos anos. Desde o primeiro aborto dela que nós já não estava comportando como marido e mulher. Que foi mais ou menos que ano? O aborto dela Isso. Quando você separou o corpo foi dela? janeiro de 2004. Aí depois de 2004, vocês separaram de corpo. E moravam na mesma casa? Sim. Tá. E quando que o senhor e ela separaram de casa? Mais ou menos. Que tinha depois, o senhor fala quando ela faleceu? Porque o senhor falou que se separaram de corpo, né? Sim. Aí, Mas para nós ficar mais claro, estávamos na mesma casa ainda. separar de corpo ainda morava na mesma Na casa. mesma casa. E quando os senhores pararam a não morar mais na mesma casa? Mais ou menos. Foi poucos dias antes do falecimento dela. Então, Que eu já não estava. poucos dias antes de 22 de junho de 2019, né? Foi uma semana, um pouco mais de uma semana. Que eu já não estava se encontrando mais na mesma casa. No momento que ela estava na casa. E o senhor estava morando aonde? Na casa da minha mãe. A casa de sua mãe era próxima da casa? Era no mesmo quintal, né? No mesmo quintal, casa separada? Sim. Como é que era a relação
sua e dela? Era conturbada, tinha briga, não tinha briga? Olha, nós nunca chegamos a brigar nem nada, não. Nós sempre, durante esse tempo, quando ela estava, antes do aborto, nós estávamos vivendo igual marido e mulher. Depois disso, nós não vivemos mais igual marido e mulher, mas também nós não brigamos. Muito pelo contrário. Nesse dia aqui, 22 de junho de 2019, por volta de 11h30 da manhã, o senhor consegue lembrar onde é que o senhor estava? Sim, claramente. Um dia antes, toda vez que meu irmão vem de Janaúba para cá, a gente sempre reunia na casa da minha mãe. Um dia anterior, na sexta-feira. Nesse tempo, minha irmã, ela pegou um relógio dele e colocou no braço, esqueceu e levou para casa dela. E meu irmão, no mesmo dia, na sexta-feira, ele falou para mim no outro dia ir lá buscar o relógio dele, que ele ia embora com a família dele para Janaúba. E eu acordei, aí eu peguei, era antes de 11 horas, eu tinha acordado e fui na casa da minha filha, da Jennifer. Aí, chegando lá, eu toquei na campainha, não saiu ninguém. Aí eu fui e liguei para a Jennifer. Perguntei se ela estava em casa, ela falou que não, que estava na casa da amiga dela. Eu falei, você está na casa da sua amiga? Ela, sim, pai. É porque eu estou na casa da minha amiga e daqui a pouco eu vou descer lá para casa do senhor, para casa de mãe, que eu tinha combinado com ela para almoçar lá. Aí eu falei, então tá bom, já que você está indo, eu peguei minha moto e fui para casa da minha irmã para mim pegar o relógio dela, do meu irmão, para me trazer para ele poder viajar. Nisso, eu cheguei na casa dela, era às 11 horas mais ou menos, em torno de 11 horas. Aí eu fiquei conversando com minha irmã, né, nesse tempo todo lá, nós ficamos conversando. Quando foi na faixa de, eu acredito que umas 11h20, 11h25, nessa faixa aí, eu recebi uma mensagem da Elisângela no meu telefone. Eu recebi a mensagem dela fazendo declaração de amor para mim, né? Que já não me interessava mais. Aí, por volta de meio-dia, 10, meio-dia mais ou menos, eu voltei para minha casa. No que eu voltei para minha casa, eu cheguei, Jennifer estava lá com o filho dela. Aí eu fui e perguntei, Jennifer, Jennifer, o que você está caçando aqui? Que você não foi almoçar com sua mãe, não? Ela falou, seu pai, eu toquei no interfone, o interfone da outra rua, que eu tenho entrada é da outra rua. Eu toquei o interfone lá e não saiu ninguém, não. Aí eu dei a volta na rua e vim aqui para casa de vó. Eu falei, mas tá errado, ó. Já é essa hora, já meio-dia. E sendo que a mãe dela ia trabalhar na faixa de 1 hora, 2 horas, não recordo direito. Eu cheguei lá e o portão que tem acesso à casa de minha mãe estava trancado. Porque ela chegava à noite do serviço, ela trancava o portão. Aí eu fui e levantei minha filha para subir, para olhar, ver o que estava acontecendo. Ela pegou e deparou com que viu a mãe dela deitada no chão e ela desesperou. Pai, mãe está deitada no chão. O automático da gente, eu peguei e subi. Pisei no portãozinho lá e subi. E eu vi aquela cena lá e tentei ajudar, como das outras vezes que já tinha acontecido os fatos de ela tentar já o suicídio, já algumas vezes lá em casa. Eu peguei, tentei ajudar ela para ver se ela ainda estava viva, desamarrei a corda no automático ali para ver se ela estava viva. Aí que eu olhei, já aparentemente já não estava mais. Aí o portão, como ela tinha trancado o portão por lá de dentro, eu procurei a chave e não encontrei. Aí que eu peguei a chave de fenda
e arrombei o portão, a fechadura do portão. Aí que começou o pessoal chegando. Essa mensagem que o senhor falou que ela mandou para o senhor consegue lembrar mais ou menos o que continha essa. Sim, lembro. Ela tinha mandado mensagem para mim. Primeiro ela tinha falado que, nessa mensagem, ela tinha falado que a gente morou esse tempo, principalmente no tempo antes da gente estar separado, que disse que, que eu nunca tinha dado um bom dia para ela, tal. Eu não respondi. Aí ela pegou e falou assim comigo, ó, você sempre foi e sempre será o grande amor da minha vida. Aí eu também não respondi, não falei mais nada. Aí, aí passou um tempo, quando essa mensagem, eu acho que era mais ou menos assim, em torno de 11h20, 11h25, por aí, mais ou menos isso aí que eu me recordo. Aí que eu fiquei, ainda fiquei lá na casa da minha irmã, aí que eu peguei e fui embora, já estava dando por volta de meio-dia. Quando o senhor entrou lá na casa, foi a Jennifer que conseguiu ver ela primeiro pelo muro? Foi, eu levantei a Jennifer, ela subiu na grade e eu ajudei ela com o pé para ela ver o que estava acontecendo lá. Ela pegou e viu, deparou com a mãe dela deitada no chão. Aí o senhor pulou o muro? Aí, igual eu falei, no automático da gente, para ajudar, igual eu relatei antes, já teve outros fatos desse mesmo jeito que eu tirei dela cometer besteira. Aí eu peguei, automaticamente eu pulei o muro lá, que tem um vão que dá acesso lá, que eu cheguei lá e deparei com ela. Já estava falecida já. Essa expressão, o senhor usou fato desse mesmo jeito, o que o senhor quer dizer com isso? Não entendi. O senhor usou essa expressão, fato deste mesmo jeito, o que quer dizer De que isso? ela tinha tentado? Ah, tá. Eu trabalhei no aeroporto à noite. Eu trabalhava das 19 às 7 da manhã. Eu trabalhava no intervalo de 12 por 36. Aí o que acontecia? Quando eu ia trabalhar, eu via a aparência aparentemente dela, tava irreconhecível. Aí, muitas das vezes, eu separava os remédios dela, já deixava separado para ela tomar. Aí eu pegava a faca, tesoura, estilete, o que tinha de cortante lá em casa, eu guardava, escondia dela. Mas sempre tem alguma coisa. E diversas vezes, quando eu chegava do serviço, por volta das 7h20, porque a gente saía às 7 horas, eu via ela toda dopada. Ela dopada, tomava remédio, eu não lembro o nome do remédio, um líquido, e tomava os outros comprimidos. E diversas vezes ela cortava os pulsos dela. Foi isso que eu quis dizer. O que ela cortou os pulsos, foi quantas vezes? Uma, mais de Olha, uma? foi em torno de umas 4, 5 vezes que ela já fez isso. Dessas 4 ou 5 vezes, alguma dessas vezes ela chegou a ser levada para o hospital? Não, não chegou, Caso de não. corte, ela foi Não, para só fome, quando ela foi? tomava os remédios em grande quantidade. Tinha um medicamento que ela tomava, um líquido lá, que para dormir. Ela tomava em torno, eu lembro disso, ela tomava em torno de umas 20, 30 gotas. Quando ela estava bem ansiosa, ela abriu o frasco e despejava o remédio lá dentro e tomava. Ela ficava aí dopada aí numa faixa de uma semana, por causa da quantidade de medicamento. Mas a tentativa de suicídio, que o senhor falou, então seria o cortar do pulso. O Ou cortar do seria, pulso e dos medicamentos. e quantas vezes ela tentou suicídio com medicamento?
com medicamento, lá em casa foi 4 vezes e uma vez na casa da mãe dela. Que inclusive no dia da casa da mãe dela, que ela tentou fazer, ela tomou esse remédio, eu, tá, eu tava com o carro, eu peguei ela, levei ela no médico, eles fizeram sei lá, lavagem, não sei como é que chama, para tentar tirar os remédios. E a família dela ficou só olhando e nunca fez nada para me ajudar. Essas 8 a 10 tentativas de suicídio dela, foi durante esse período que vocês se separaram e estavam morando, mas mesmo assim Foi moravam juntos? de 2015, né? De 2015 para cá. Ah, então, essas de 8 a 10 Não, ela, vezes ela, foi ela, de ela 2000. ela tomou, ela tentou o suicídio só dos medicamentos, foi umas 4 vezes e umas 3 vezes, 3 ou 4 vezes ela cortou os pulsos. E o senhor sabe, e o senhor estava sempre nessas situações, o senhor estava sempre presente? Muitas das vezes estava. Ou chegava logo em seguida, né, Chegava para em ajudar, né? seguida, é igual eu falei, eu chegava do serviço e via ela dopada. Aí, o que eu fazia? Como eu já tinha feito alguns cursos de primeiro socorro, eu sempre olhava ela para ver se ela estava viva. E realmente eu olhava, estava viva. Aí, quando era no outro dia, o efeito do remédio já estava mais tranquilo, ela acordava. E por que que ela fazia isso? Porque me parece, assim, ela tinha depressão e tinha ansiedade. Eu acredito mais que foi por causa da depressão e da ansiedade. Ela chegou a um ponto lá em casa e isso aí eu reparei nela, eu via isso. Por causa, igual eu tô te falando, por causa da depressão e da ansiedade, ela já tava tirando o fio da cabeça aqui nela, assim, já estava bem mais calma já. E ela já foi internada alguma vez para tratar? Sobre isso aí já, por causa por causa desses remédios, ela já tinha levado ela algumas vezes no hospital. Mas ela chegou a ficar internada alguma vez? Já ficou internada. Primeiro, quando a gente descobriu que ela estava com a depressão, ela, no início, foi de 2015, ela estava sentindo uma dor no peito. Aí, como lá na empresa que eu trabalhava, tinha um plano de saúde, aí eu peguei e levei ela lá no pronto-socorro. Chegou lá, eles pegaram e me falaram que ela estava com essa doença, ela estava com a depressão. E que eu tinha que procurar um psicólogo e um psiquiatra. E no dia eles até me indicaram um psicólogo, aí depois do psicólogo já veio o psiquiatra, e eu sempre acompanhava ela toda semana. Ela tinha acompanhamento toda semana do psicólogo e uma vez por mês do psiquiatra. Psiquiatra que passava os medicamentos para ela. Nesse período, os senhores moravam juntos? Como é que era, mesmo separado de cor, como é que era a relação sua com ela, dela com o senhor? Olha, Sabe por quê? Aí eu só complemento aqui. Depois o senhor foi ouvido em juízo, o senhor falou que tinha uma relação aberta com ela. Como é que era a sim. relação sua desse período todo Sim, de depois relacionamento? que depois que eu fiquei sabendo desse aborto dela, aí nós, junto com ela, nós já tínhamos conversado que não, que a gente ia ficar na mesma casa por causa das crianças, que o outro filho meu morava comigo na casa. Quem eram essas crianças? Era Jennifer, que é a filha que eu tenho com ela, e o Samuel, que eu tenho filho com outra mulher, uma ex-namorada minha. Certo. E aí, como é que era? A Era conviv... aberto, eu tinha. É, eu, Namorava, ela namorava? eu sou bem tranquilo, bem caseiro. Até que eu não importava tanto com isso, não. Ela que fazia.
os trem dela para lá. Eu focava muito era nas crianças, né? Porque o Samuel, o outro filho meu, a mãe dele deixou ele comigo, morando comigo um período, por caso financeiro dela para lá. E ele ficou um bom tempo morando comigo. A preocupação minha era com as crianças, porque as crianças era o seguinte: na época eu trabalhava na Transnorte e tinha um horário meu lá que era muito flexível, que dava para mim levar as crianças na escola, buscar, ir em reunião de escola, se caso precisasse levar no hospital, eu também levaria. E a mãe do Samuel morava em outro estado. A mãe da Jennifer, ela trabalhava no horário de 6 da manhã às 18. Não tinha como ela tá fazendo isso com os meninos. Então, aí sobrou isso aí, para mim fazer isso aí, papel de pai, né? Eu sempre fiz isso aí, sempre levei, busquei na escola. Se quiser, pode até passar a saber nas escolas que nessa parte, tentei ser um bom pai, né? Quando o senhor viu ela lá pelo muro, o senhor viu ela no chão ou ela pendurada? Ela estava deitada no chão com a cabeça mais levantada. E como é que ela deitou no chão? A corda quebrou, a corda era muito grande. Não, a corda não tinha quebrado, não, porque a corda de. Inclusive, foi até essas corda de academia que o pessoal usa. Inclusive, ela é de silicone, ela estica. A corda ela estica. Se você for puxar mesmo, ela estica. Não muito, mas ela estica. Eu acredito que por causa do peso, né? Ela cedeu o peso da Elisângela e ela cedeu mais, né? E o senhor falou que o senhor tirou o nó da corda? Foi isso Foi mesmo? é igual eu tinha falado anterior, pelo fato de muitas vezes ela já ter tomado remédio, ter tomado esses remédios, foi o automático meu de toda vez eu sempre olhar para ver se ela estava respirando. E no dia do acontecido não foi diferente. Eu ainda estava achando que ela estava viva ainda para mim, Uhum. por causa do fato que aconteceu, né? O senhor saberia me dizer, então, por que o senhor está respondendo pelo assassinato dela? Eles estão falando que eu que cometi o crime. Mas por que estão falando que foi o senhor que cometeu isso? O senhor saberia Ah, dizer? primeiro que eu mais ela, eu era, ainda estava nos papéis, eu ainda estava casado com ela, né? Já estava pensando já em entrar no advogado para finalizar o casamento. E pelo que eu vi as mensagens, porque supostamente realmente eu tinha descoberto essa traição dela, mas isso aí para mim não me interessava. Se ela estava com outro ou não. Que o que aconteceu foi o seguinte: ela estava com essa depressão, e pelo que eu já tinha conversado com a psicóloga dela, ela falou que essa depressão dela desencadeou pro lado de. Sempre, sempre tem um desencadeado, pro lado de compras. Ela fazia compras cegamente. Então, o que que acontecia? Diversas vezes eu lá em casa, as pessoas ligavam para ela, cobrando dela, cobrando que ela comprava calçado, comprava vestido, comprava tudo que ela achava que era interessante para ela, ela comprava. E as pessoas ligavam para ela para cobrar dela. E ela não tinha dinheiro para pagar.
Então ela ficava transtornada. Já chegou o ponto de as pessoas próximas lá no meu bairro vender algumas roupas, esses trem para ela, e eu pedi ao pessoal, pessoal, você não vende, que a psicóloga tinha falado comigo que essas compras dela atrapalham muito no tratamento dela. Então eu pegava e pedia às pessoas para não comprar, não vender para ela, e as pessoas, algumas ouviam, outras não ouviam. Aí quando chegava para cobrar dela, ela entrava, ficava transtornada. Já chegou umas 3 vezes lá em casa, ela ficava transtornada, pra derrubar as coisas, quebrar vaso de planta, esses trem lá em casa. Ela ficou afastada do INSS, ela recebia um dinheiro. Ela recebia o dinheiro do INSS e ela pagava essas contas. Mas quando o dinheiro acabava, que o pessoal cobrava, ela ficava transtornada. Ela não ficava assim, normal. Aí começava a quebrar os trem. Teve uma vez mesmo lá em casa mesmo que ela aconteceu isso e a Jennifer estava lá e presenciou isso. Por isso que eu te falei que, que ela ficava muito transtornada, muito diferente, à base dos remédios, por causa da ansiedade também. Os laudos que estão aqui no processo, eu conheço. Se eu tenho acesso a eles, né? A respeito desses laudos, eu gostaria de esclarecer alguma coisa, que eu não tenha concordado. Sobre. É porque tem um laudo aqui que fala que ela foi morta por estrangulamento. E aí a afirmação aqui, tanto é que a denúncia é por homicídio, não por suicídio. Olha, meu advogado, o outro advogado, na época, ele me falou sobre isso. E eu achei até. Eu falei, ah, moço, mas. Ele perguntou se sabia de alguém que poderia ter feito isso. Eu falei, ó, eu sei que ela deve muito. Não sei se foi alguém que ela devia, teve essa coragem de fazer isso com ela, pelo fato dela não estar podendo pagar, mas saber quem foi, para mim, não faço nem ideia. Tá. O outro crime que consta aqui é de fraude processual. Consta que o senhor teria inovado lá o local, quer modificar lá para induzir a erro, né? O perito e o juiz, que é o tipo penal. O senhor confirma ou não? O senhor teve... Repete a pergunta? O outro crime que o senhor está sendo é, acusado aqui é o crime de fraude processual, porque o senhor mexeu na cena do crime lá, pelo que consta aqui, Eu fiz. para induzir que teria sido um suicídio e não um homicídio. O senhor confirma de ter modificado lá a cena do Não, crime para... não confio nisso, não. Só um minuto. Só um minuto, tá? Tá. A dona Elisângela morava com quem? Você falou que estava morando na casa de sua mãe, que fica no mesmo terreno, mas de casa Isso. separada. Ela estava morando com quem? Ela morava, ela estava morando nessa casa que era nossa, assim, minha mais dela. Tá, mas ela morava com quem? Ela morava sozinha? Não, é igual eu te falei, é igual eu falei, a gente tinha a gente morava na mesma casa, mas porém não como marido e mulher. Não,
Aí o senhor falou que depois separou, foi morar com sua mãe. Ah, ela ficou morando lá sozinha, lá Ela na ficou casa. morando sozinha. É, e eu peguei e fui morar com minha mãe. No intervalo que ela ia trabalhar, que eu acho que, se eu não me engano, acho que ela entrava 2 horas da tarde e ia até 11 horas. Aí ela deixava o portão aberto para mim ter acesso à casa. Quando eu estava perto dela chegar, eu pegava e voltava da casa. Eu A, voltava e ia voltar para casa de minha mãe. a Jennifer, ela morava com a dona Lisângela ou não? Ela morou com nós até 2014. Aí, depois disso, a Jennifer foi morar com o pai dos filhos dela. Quando o senhor foi ouvido em juízo, o senhor falou que a Jennifer falou com o senhor que ela tinha, que a dona Elisângela tinha tentado suicídio uma semana antes. O senhor confirma isso? Sim, a Jennifer me falou mesmo. Ela falou com o senhor como é que ela tentou? O Não, que ela ela fez? não, ela só falou Você que falou que. ela só comentou que a mãe dela tinha cometido suicídio. Só um minuto, tá? Vou passar a palavra para os demais, eles farão perguntas se vocês quiserem, mas o senhor não é obrigado a responder, tá bom? Alguma pergunta dos jurados? Sim. Depoimento aqui, informação de Márcia Andrade. Márcia? O senhor está vendo pela sentença? Isso é que ela prestou em juízo. Porque a Márcia que ela relata que ela corpo pendurado, balançou e gritaram. E ela informa ainda que sacudiu o corpo, sabe que outra pessoa mexeu. Pergunto para você,
Você viu o corpo horizontal, né? Sim, Pergunta se a pessoa está mentindo. sim. A Márcia que falou que viu ela pendurada, então É, ela tá. não está falando a verdade, não. Porque como é que ela vai falar que o corpo está pendurado, sendo que a boa parte do corpo estava deitado? E ela não chegou a ver. não che- O de boa, ela foi a primeira pessoa a chegar, né? Você fala que ele foi todo mundo. Olha, o que que aconteceu? Quando eu pulei o muro, o, o portão lá estava trancado. Eu procurei a chave, não achei. Eu achei uma chave de fenda, rompi a fechadura, mas nisso eu já tinha tirado o que ela possa ter visto foi a corda, mas o corpo, a corda não estava mais no corpo dela, não. Quando a Márcia chegou. Quando a Márcia chegou. Então, isso que eu tô falando só para ficar registrado aqui, para Sim, não ter prejuízo. Então, pelo que o senhor falou, a Márcia viu, né, mas a corda já não estava no pescoço. não, É isso que o senhor falou. isso mesmo. Mais alguma? O caso vai ser mais. Né? Queria saber se essa mensagem que você cita, que ela não tinha, né, por um ataque soviético, essa mensagem existe, está no processo? Olha, Só para ficar gravado aqui. Essa mensagem que tu falou que eu recebeu da Elisângela, tá gravado? Tá no celular? olha, estava no celular. Agora se veio para o processo, eu não conheço, não. Você citou que acompanhava ela no tratamento psicológico, né? Levava psiquiatra uma vez por mês e uma vez por semana psicólogo. Qual foi a última vez que você chegou a acompanhar? Ela parou, tá vindo? Quanto tempo desse fato aqui, né? Na Qual a última faixa, vez que eu fui com ela no psicólogo? na faixa de um mês antes Em do junho, acontecido. mês de junho, mais ou É, menos. mês de junho. Tá. O tratamento que era semanal com o psicólogo, então foi interrompido. É a última pergunta. Se ela tentou suicídio, né? Na vida dela, uma ou 2 semanas antes da morte. Estava bem para estar trabalhando na semana que ela faleceu, ela trabalhou, ela trabalhou a semana toda. E quando você indo à casa, no momento ela não estava. O senhor sabe se ela estava bem nesse período? Não, eu não sei se ela estava bem, Que não. gente falou que ela tinha tentado suicídio até o dia do fato. Se ela estava bem, Não, eu não trabalhando. sabia se ela estava bem, não, porque eu já não estava mais morando com elas na mesma casa. Acusado interessava se caía, não. Só que eu fui falar na casa da mãe da vítima, ele por ela pela traição. Uhum. É porque só para ficar registrado, para não ter problema, né? Porque Sim, o microfone não tem como ir lá. Porque tem relato aqui no processo, né? Fala do senhor, principalmente, que o senhor não se importava com as relações dela, né? Mas tem um outro relato de que o senhor teria levado ela para casa da família dela e falava que estava entregando, né, por causa das traições dela. Então, estava devolvendo a mãe, vamos dizer assim. sim. Como é que o senhor... É, quando quando eu comecei a namorar com a Elisângela, que ela teve filho, que ela engravidou, cheguei na casa da mãe, fiz meu papel de homem e falei, ó, sua filha tá grávida e eu vou casar com ela. Eu fiz meu papel de homem. Quando já no final do relacionamento, que a gente não tinha mais nada, eu falei, ó, eu vim, foi no domingo, um domingo antes, eu vim devolver sua filha porque nós não tem mais, é, nós não somos mais marido e mulher e tá aqui e ela tá saindo com esse fulano aqui, ó. Então, o caso foi esse, foi, não, tô te devolvendo, ó, tá aqui, eu não quero mais saber. E ela tá saindo com esse fulano aqui, inclusive até a mãe sabe sabia quem era o cara. Foi isso que aconteceu.
As palavras do doutor Daniel, representando o Ministério Público. Gilvan, boa tarde, tudo bem com o senhor? Tá. Eu tenho algumas perguntas, alguns dos jurados até tocaram no assunto, mas eu vou refazer porque tem mais dados. Mas eu vou voltar primeiro à questão do casamento aberto seu. O senhor fala que tinha um casamento aberto, Quer ficar em né? silêncio? O senhor quer ficar em silêncio? Quero. Tá. O senhor quer ouvir a pergunta, pelo menos? Sim, mas eu não vou responder, não. Tá, vou fazer a pergunta, de repente o senhor quer esclarecer, porque o jurado perguntou, inclusive. O senhor fala que tinha um casamento aberto com a Elisângela. O senhor fala que não vivia mais como marido e mulher. Porém, a filha do senhor relata, e a perícia nos autos, que o senhor clonou o celular da Elisângela, colocou um rastreador na moto dela, seguiu ela para onde que ela estava, foi até a casa do marido do suposto amante dela, da mulher, do suposto amante dela, relatou sobre a traição, e depois o senhor vai lá e devolve a Elisângela com a roupa do corpo. Isso não é contraditório em relação ao senhor ter um casamento aberto? Não quer responder? Aí, se eu não for responder, só para não ter problema, o senhor manifesta para ficar gravado, tá? Aí, consequentemente, todo mundo fica sabendo que o senhor está exercendo o direito ao silêncio, tá? Só mais duas, que são informações novas que o senhor trouxe aqui. O celular da Elisângela, o senhor entregou para a polícia periciou esse celular, descreveu as mensagens que tinha, e o senhor, durante o inquérito, entregou um monte de print de conversas, né? Por que o senhor, essa mensagem de despedida da Elisângela, o senhor não falou em nenhuma outra fase do processo, embora essa é a quinta vez que o senhor está sendo ouvido, e por que o senhor, que estava acompanhado do advogado desde o começo, não juntou essa mensagem nos autos? O senhor tem que falar. O senhor tem que falar que quer ficar em silêncio. Ah, tá. Ah, não, não quero responder, não. Só uma última, que de repente o senhor quer responder. O senhor falou que não tinha problema nenhum, cuidava da Elisângela esses anos todos, levava ela ao médico, mas não tinha uma relação de marido e mulher. Então, se a circunstância é essa, por que o senhor não foi ao velório e ao enterro da Elisângela? Não vou responder. Já que o senhor não vai responder, eu vou parar minhas perguntas por aqui. As palavras da defesa. O senhor está bem para responder as minhas perguntas? Sim. Tá. Um pouquinho nervoso, mas porque eu nunca passei por isso, né? Então, Sim. Em relação ao celular, desde o início das investigações, o senhor já entregou o seu celular para a polícia? sim, a polícia civil foi lá em casa e recolheu o meu celular e o celular da Elisângela. Uhum. E desde então o senhor não teve mais acesso a esse celular? Não tive Não mais. conseguiu manipular para juntar Não. mensagens nem nada? Inclusive, eles tinham devolvido para a Jennifer o celular da mãe. Todo Uhum. quebrado, não estava prestando mais, não. E o senhor continuou apreendido? Eu não devolveu mais, não. Sim. Por isso que o senhor não conseguiu juntar, através da sua defesa anterior, qualquer mensagem, Sim. além daqueles prints. Ok. Quando que vocês oficializaram o casamento, você e a Elisângela? 6 de março de 1999. Tá bem. Foi questionado aqui, durante as oitivas das testemunhas, a questão do Samuel e da Jennifer e da idade deles. O senhor recorda quando que foi a data de nascimento do Samuel e quando que foi a data de nascimento da Jennifer? Sim. Samuel ele nasceu dia 21/12 de 1998 e a Jennifer nasceu dia 27/7 de 1999. Certo. Então, o Samuel nasceu antes de vocês casarem. Ele é primeiro. Tá Nasceu bom. primeiro. Também foi tratado aqui uma situação que Elisângela teria tido um aborto, mas na época o senhor já teria sido vasectomizado. Quando que ocorreu essa sua cirurgia e quando que ocorreu a situação da Elisângela? Essa cirurgia minha, eu fiz ela dia 21 de fevereiro de 2003. E esse aborto de Elisângela
Foi em janeiro de 2004. Entendi. Meses depois, então, 11 meses. É Vai. quase um ano, né? Uhum. Agora, sobre a situação de saúde de Elisângela. Pelo menos em alguma ou algumas tentativas de suicídio, a sua irmã teve que ajudar, auxiliar, levar a Elisângela para o hospital? Sim, teve o fato que aconteceu, que a Elisângela tomou em grande quantidade de comprimido. Aí eu peguei e minha irmã estava no dia na casa da minha mãe, eu chamei ela para nós ir no hospital. Levei a Elisângela lá que fez não sei como é que chama. Então, o senhor não foi a única pessoa que vivenciou essas situações que ela enfrentava? Não, não. Uhum. Até consta aqui nos laudos periciais, nos laudos médicos, mas eu queria saber do senhor, por conta da situação da gravidade da depressão dela, ela já teve que ser afastada do trabalho por diversas vezes? Sim, já. Em relação a outra coisa que foi abordada aqui, sobre o rastreamento da sua moto. Por que o senhor colocou o rastreador na sua moto? Realmente a moto era minha, estava no meu nome. Eu coloquei o rastreador nela porque eu trabalhava de mototáxi na época e eu já fui tentado assaltar. Já me tentaram roubar a moto. Por isso que eu coloquei o rastreador na moto. Entendi. E naquela época, lá em 2019, como era a relação da Elisângela com a família? Ela era afastada? Como que funcionava? Olha, é o seguinte, Elisângela tinha não, tem duas irmãs na época, uma morava em Uberlândia, a outra me parece que era no Paraná. E a outra que morava aqui na cidade, elas duas não conversavam, não. As duas não tinham relação boa, não. Aí elas vieram conversar, passei a ter mais amizade, depois que descobriu que a Elisângela estava com a doença, com a depressão. Uhum. Uma última pergunta para o senhor. O senhor já teve alguma situação durante as investigações que o senhor se sentiu intimidado a confessar pela polícia, por alguém da polícia? Sim, inclusive foi até a Polícia Civil. Eles chegaram lá em casa, isso foi na parte da manhã. O dia certinho eu não lembro, não. Eles fizeram muita pressão psicológica para mim falar que eu cometi o crime, para mim se entregar, porque se eu se entregasse, ia reduzir a pena. Se eu não me engano, eu acho que eles estavam até gravando no dia lá. Aí eu peguei e falei com eles, mas como é que eu vou assumir um crime que eu não fiz? E teve uma policial civil, eu não lembro o nome dela. Segundo eles, estavam poder entrar lá em casa, procurar as coisas. Ela vasculou minha casa todinha, mexeu no guarda-roupa, subiu no guarda-roupa, dentro de gaveta. Inclusive, tinha até um carro lá na época. Ela mexeu no carro todinho, revirou o carro todinho, procurando, não sei, procurando alguma coisa. Aí ela pegou e relatou para mim assim, a, a, a policial civil. É Yara o nome dela, me parece que é Yara. Ela chegou para mim e falou assim, ô Gilvan, cadê a arma de fogo? Eu falei, mas arma de fogo? Que arma de fogo? Você não trabalhava de vigilante? Cadê a arma de fogo? Eu falei, moça, primeiro, trabalhava, não estou mais trabalhando. Segundo, a arma de fogo, eu tinha o porte e posse da arma, porque só no serviço. Você não poderia trazer a arma de fogo para dentro de casa. Jamais. Você, na hora que você saiu do serviço, você passava a arma de fogo para outro colega. Isso que aconteceu. Mas nunca tive esse problema com arma, nunca tive, não. Uhum. E uma última pergunta só para reforçar uma informação.
Na denúncia consta que o óbito da Elisângela teria ocorrido por cerca de 11h30 do dia 22 de junho de 2019. Nesse horário, o senhor então não estava no local dos fatos, estava em outro local? Nesse horário eu estava na casa da minha irmã, que eu fui buscar o relógio na casa dela, que eu tinha falado anterior. Certo, satisfeita, muito obrigada. Então, sem mais perguntas, eu encerro o interrogatório do acusado Gilvan Vieira Pinto. E aí, doutores, se não tem mais nenhuma outra prova a ser produzida, então vou encerrar a fala de instrução. Um intervalo de 5 minutos só para